Os 3 senadores e 11 dos 16 deputados federais por Santa Catarina votaram em Brasília ontem pela derrubada do veto do presidente Lula sobre a prorrogação da desoneração da folha salarial das empresas por mais 4 anos. O resultado final revelou 2 acachapantes derrotas aplicadas ao presidente Lula e, pior ainda, atingindo mortalmente o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A desoneração abrange 17 setores da economia brasileira que empregam mais de 9 milhões de pessoas. Quer dizer, protege os empregos e, sobretudo, as empresas, a maioria de médio e pequeno porte. Havia risco de perda de 1.200.000 empregos formais se a desoneração vetada por Lula fosse aprovada efetivamente pelo Congresso Nacional, além do descarte de mais 670.000 postos de trabalho, que serão criados exatamente com a derrubada do veto no Brasil. As derrotas foram realmente contundentes. No Senado, 60 votos pela derrubada contra apenas 13 pela manutenção do veto presidencial na questão da desoneração. Na Câmara Federal, 378 votos pela derrubada, contra apenas 78 pela manutenção. Da bancada catarinense, os senadores Esperidião Amin, Jorge Seife Júnior e Ivete Silveira votaram pela manutenção do benefício, quer dizer, derrubando o veto presidencial. Na Câmara Federal, apenas os petistas Ana Paula Lima e Pedro Kizai votaram com o governo e, portanto, pelo acréscimo de 20% nos custos das folhas salariais das empresas brasileiras. Deram voto não os deputados Caroline Detoni, Valdir Cobalcini, Daniela Rainer, Darcy Matos, Fábio Ciochetti, Giovanna de Sá, Gilson Marques, Jorge Guetem, Júlia Zanata, Rafael Penzente e Zé Trovão. Em relação ao marco temporal, foram 58 votos pela liquidação do veto presidencial contra 19 a favor do governo no Senado. E também com um placar de 321 votos pelo fim do veto ao marco temporal e 137 a favor. Os 3 votos dos catarinenses no Senado Federal também foram pela derrubada. Votaram igual como se fosse também da desoneração da folha. Na Câmara, a votação foi mais expressiva em relação ao marco temporal. Dos 16 deputados federais, 14 pela derrubada do veto. E apenas 2 contrários, deputados Ana Paula Lima e Pedro Kizai, ambos do PT Trabalhadores. O marco temporal também cumpre o papel socioeconômico vital para o país, assegurando o direito de propriedade de maneira clara, como está na Constituição. Também dá garantias reais aos agricultores e suas famílias, aqui mesmo no estado de Santa Catarina, porque já era grande a apreensão com a hipótese de perda da propriedade de milhares e milhares de famílias há mais de 50 anos na terra, como se registrou no oeste do estado. Esses trabalhadores rurais, aqui e no Brasil, precisam ter segurança, tranquilidade para continuar produzindo alimentos e, sobretudo, incentivos do poder público, e não ameaças com mais intranquilidade política e mais insegurança jurídica como esta do marco temporal. O marco temporal já foi definido na Constituição de 1988 e agora confirmado de maneira absolutamente incontestável pelo Congresso Nacional. Grande abraço, obrigado pela audiência, um excelente final de semana a todos e até segunda-feira.